Oi, gente. Nós hoje vamos conversar sobre segurados. Lembrando inicialmente que os clientes da Previdência Social são os beneficiários. Grupo esse dividido em segurados e seus dependentes. Os segurados contribuem para a Previdência Social, gerando direito para eles e para seus dependentes, na medida em que ocorram os riscos sociais motivadores da concessão dos benefícios ou da reabilitação profissional. Muito bem, os segurados são divididos em segurados obrigatórios e segurados facultativos, tá? Os segurados obrigatórios são aqueles que exercem atividade remunerada e esse exercício de atividade remunerada ou com vistas à obtenção de rendimentos do trabalho determina a filiação automática e obrigatória ao regime geral de previdência social. Já os segurados facultativos são aqueles em que a filiação só depende da vontade deles de se inscrever. Eles se filiam no momento em que se inscrevem e devem passar a contribuir para confirmar, essa filiação e inscrição e obter no futuro os benefícios. Então, a gente pode afirmar que a filiação do segurado facultativo é um ato volitivo, é um ato que só depende da vontade dele. Então, eu trouxe aqui alguns quadros com informações importantes sobre a condição dos segurados que nós vamos passar a examinar agora. Vamos lá. Então, segurados, num primeiro momento, noções gerais, tá? Então, vamos nós. Tá? Então, tipos de segurados obrigatórios, tá? É o povo do trabalhou, filiou, não tem querer. Facultativo, em que a filiação do facultativo é um ato de vontade, é um ato volitivo, de acordo? Então, os segurados se dividem em obrigatórios e facultativos. E nós vamos descobrir que os obrigatórios, eles devem ser enquadrados em uma dentre essas 5 categorias. Então, quais são as categorias de segurados obrigatórios? Empregados, avulsos, empregados domésticos, contribuintes individuais e segurados especiais. Então, só relembrando, os segurados podem ser obrigatórios ou facultativos, e os obrigatórios se dividem em empregados, avulsos, empregados domésticos, contribuintes individuais e segurados especiais. Por que a criação dessas 5 categorias de segurados? Tá? Porque a gente precisa aprender a fazer o enquadramento de um trabalhador na categoria correta. Porque é exatamente esse enquadramento que vai determinar o conjunto de direitos e obrigações desse trabalhador. Se ele é enquadrado na categoria de empregado, ele vai fazer jus a benefícios que um contribuinte individual, por exemplo, pode não ter direito, tá? Então, empregados e avulsos, a gente até brinca dizendo que eles são os VIPs da Previdência Social, porque eles terão acesso a todos os benefícios, tá? Inclusive, tem cobertura acidentária. Já se é enquadrado na categoria de empregado doméstico, já não faz jus à cobertura acidentária, não faz jus ao salário família. Então, é importante você saber, tendo em vista as características da atividade desenvolvida, qual é a categoria adequada para se enquadrar um dado trabalhador, para poder definir o que é que ele vai ter acesso em termos de benefícios da Previdência Social e também para definir quais são as contribuições dele e do seu contratante ou do seu patrão. Então, vamos lá. A idade mínima para ingresso na Previdência Social, para que o indivíduo seja filiado, já foi no passado de 14 anos. Com a emenda constitucional número 20, isso muda. Então, esse primeiro grupo de informações aqui, tá? Diz respeito à situação pré-emenda constitucional número 20. Antes da emenda 20, a filiação acontecia aos 14 anos, sendo admitida, para o caso do menor aprendiz, a filiação a partir de 12 anos. A partir de 16 de dezembro de 98, por força da emenda constitucional número 20, tá?
a idade mínima para filiação ao regime previdenciário passa a ser de 16 anos e no caso do menor aprendiz, tá? A partir de 14 anos. Algumas pessoas me mandaram já e-mail perguntando, mas como é que a idade mínima para trabalhar é 16, exceto para o aprendiz, que é aos 14 anos, e a gente vê essas crianças trabalhando na televisão, tá? É que existe aí, tá, um acordo, inclusive, internacional, não é só no Brasil, que quando é o setor de atividades artísticas, culturais, é possível você dar acesso a essas crianças. Elas vão poder atuar, vão poder participar de manifestações artísticas, agora com alvará da justiça para poder participar, tá certo? Então, vamos ao próximo slide. A filiação, tá? Na qualidade de segurado obrigatório, ela decorre automaticamente e ela é obrigatória. Ela decorre automática e obrigatoriamente do exercício de atividade remunerada abrangida pelo regime geral. Então, a gente que diz o seguinte, trabalhou, tá aqui o trabalhou de forma remunerada, o que acontece? Vamos fazer aqui uma seta. Filiou, seta, não tem querer, tá? Então, exerceu atividade remunerada, a filiação vai nascer automaticamente. Então, o exercício de atividade remunerada determina a filiação automática e obrigatória ao regime geral. A filiação na qualidade segurado facultativo, porém, tá, depende da formalização da inscrição. Então, a filiação acontece no momento em que o facultativo se filia, a filiação acontece no momento que o facultativo se inscreve. Filiação e inscrição são simultâneos. Agora, ele tem que confirmar essa filiação e inscrição com o pagamento da primeira contribuição relativa ao mês de inscrição sem atraso. Então, só vou considerar aquele como o momento inicial da inscrição-filiação se o facultativo efetivar o pagamento da primeira contribuição relativa àquele mês no prazo. Por exemplo, se ele se inscreve em setembro de 2009, ele deverá efetivar a contribuição até 15 de outubro de 2009. Caso não o faça, não vai convalidar aquela data de setembro como sendo a data da inscrição-filiação. Então, como nós dissemos, a filiação do facultativo é um ato volitivo. Então, para o segurado obrigatório, a filiação nasce automaticamente do exercício de atividade remunerada. Porém, para a filiação do segurado facultativo, basta que ele se inscreva e comprove o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então, aqui vamos conversar um pouquinho sobre isso. A filiação, ela é o vínculo do qual nascem direitos e obrigações, é o vínculo com o regime previdenciário. E nasce, no caso dos segurados obrigatórios, automaticamente do exercício da atividade remunerada. Então, você pode, tá, sair na rua e vivenciar essa explicação de forma muito plena. Para onde você olhar e verificar que existe alguém exercendo atividade, tá, laboral, trabalhando com o objetivo de obter rendimentos, remuneração do seu trabalho, este alguém é obrigatoriamente filiado ao regime geral. Desde o flanelinha, que cuida do carro, limpa o carro para ganhar uma gorjeta, até aquele indivíduo de paletó que entra no prédio todo dia para sua rotina diária no escritório, trabalhou, filiou, não tem querer. Agora, o grande problema da Previdência Social, isso nós já comentamos lá no início do curso, é que o trabalhar determina a filiação, mas o indivíduo deve cumprir obrigações decorrentes da condição de filiado, ele deve se inscrever. A filiação é vínculo do qual decorrem direitos e obrigações. Para que os direitos sejam alcançados, é necessário que o segurado ele cumpra obrigações, obrigação de se inscrever, obrigação de efetuar suas contribuições mensalmente ou, em alguns casos excepcionais, trimestralmente, para poder usufruir dos direitos previdenciários, de acordo? Tá? Então, vamos voltar aqui para o quadro.
Quando o segurado exerce atividades concomitantes, então 2 ou mais atividades, ele vai ser filiado em relação a todas elas. Então veja o que diz aqui, o segurado que exerce mais de uma atividade é filiado obrigatoriamente à Previdência em relação a todas elas. Então, trabalhou como taxista de manhã, filiou. Trabalhou como empregado de uma loja à tarde, filiou, tá certo? Então, não adianta, porque quantas sejam as atividades, ele vai se filiar à Previdência relativamente a todas elas. Agora, seja quantas forem as atividades, A mais B mais C, a base vai ser limitada ao teto. Eu não posso ter alguém que ganha 3.000 na atividade A, 2.000 na atividade B, né, 5.000 na atividade C, querendo contribuir sobre valor superior ao teto, que hoje está no valor de R$ 3.218,90. Agora, se eu tiver um servidor ou militar amparado por regime próprio, e esse servidor civil ou militar vem a exercer concomitantemente também uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Aqui eu passo a ter o mesmo indivíduo com 2 regimes. Ele é servidor e ele exerce atividade, vamos dizer, como CI, por conta própria. Esse indivíduo é filiado tanto ao próprio, né, na medida em que ele esteja vinculado a um ente, num cargo, efetivo, ele, né, por exemplo, é servidor público federal, tem regime próprio para servidores efetivos, né, na esfera federal. Então, esse indivíduo é servidor com regime próprio, mas ele também exerce atividades por conta própria. Tendo em vista essa segunda atividade, concomitante à primeira, ele vai ser aqui filiado do regime geral. Então, relendo, caso o servidor ou militar que sejam amparados por regime próprio venham a exercer concomitantemente, ao mesmo tempo, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral, vão ser segurados obrigatórios do regime geral em relação a essas atividades. Dispõe o regulamento da Previdência Social sobre a situação do servidor ou do militar amparados por regime próprio de previdência social quando requisitados para outro órgão ou entidade. Então, o servidor do Estado do Rio de Janeiro, ele foi requisitado para trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Ele, na sua origem, era servidor efetivo com regime próprio e vai, né, trabalhar, exercer as atividades no âmbito da Prefeitura. Não existem atividades concomitantes, porque ele deixou de exercer a atividade original, né, para ir trabalhar lá na prefeitura, certo? O exercício é apenas de uma atividade no órgão requisitante. Se o regime previdenciário existente no requisitante não permitir a filiação do servidor proveniente de outro órgão, permanecerá este vinculado ao regime de origem, obedecidas às regras que cada ente determinar, né, para poder proporcionar essa proteção, Então, o indivíduo que tem regime próprio e ele é requisitado para outro órgão, ele de duas uma, permanece vinculado ao regime próprio de origem ou, excepcionalmente, se o regime previdenciário do requisitante, permitir que ele contribua para esse próprio de onde ele está trabalhando, ele teria uma vinculação com o próprio do requisitante, Nós vamos ver aqui a filiação do segurado facultativo mais uma vez. A filiação do facultativo é um ato volitivo. Agora, o segurado facultativo, é alguém que não está exercendo a atividade que o enquadre como obrigatório. E ele tem que ter 16 anos de idade ou mais. Então, um segurado, para ser, inscrito como facultativo e passar a contribuir nessa condição, eu não posso ter essa pessoa exercendo atividade remunerada. Porque se ele exercesse atividade remunerada, ele seria um segurado
obrigatório. A categoria de segurado facultativo é para aqueles que, não exercendo atividade remunerada, tá, querem contribuir para usufruir dos direitos previdenciários. E a idade mínima do facultativo é de 16 anos. É vedada, isso está na Constituição, a filiação como facultativo de servidor público com regime próprio de previdência. Então, eu tenho um dado servidor que, na condição de efetivo, está protegido por um regime próprio de previdência social. E ele descobre que existe essa categoria de facultativo. Então, ele pensa assim, vou também contribuir como facultativo, porque aí eu contribuo para o próprio como servidor, que eu sou, e contribuo para o geral como facultativo e tenho uma segunda aposentadoria lá no regime geral. Não é permitido fazer isso. Servidor com regime próprio não pode pagar como facultativo. Agora, um servidor público com regime próprio que exerça outra atividade ao mesmo tempo que aquela no âmbito do serviço público, aí sim ele vai ter que contribuir, tendo em vista outra atividade laboral, para o regime geral, tá? Mas vamos dizer que um dado servidor, tá, ele se afaste sem vencimentos. E o regime próprio, porque o regime próprio hoje tem a previsão, tá, de que é possível ao servidor contribuir quando afastado de licença sem vencimento, né, por exemplo. Então, esse servidor, vamos dizer que ele se afastou e o regime dele não permite contribuições, tá, para o regime próprio, uma vez que ele não está no exercício do cargo, ele está de licença sem vencimento. Nesse caso, aí sim o servidor vai poder se filiar ao regime geral na condição de facultativo durante o período em que ele está afastado, sem vencimento do serviço público. A filiação decorre da formalização da inscrição. Então, filiação e inscrição são simultâneas, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências, tá, anteriores, que crase feia, a competências anteriores à data da inscrição. A filiação e a inscrição do facultativo são simultâneas. Então, aqui é uma informação que nos faz concluir que o facultativo não tem passado. Ou seja, alguém que tinha muita vontade de se inscrever na Previdência, por exemplo, uma dona de casa, para passar a contribuir, nunca fez isso porque não tinha condições financeiras. Tá? Quando ela está por volta de 30 anos de idade, ela se dirige à Previdência, se inscreve e passa a contribuir. Ela se inscreve, dali para frente ela vai fazer a primeira contribuição sem atraso, para confirmar aquele momento inicial como sendo do vínculo, e passa a fazer contribuições mensalmente. Um dia ela se apresenta lá numa agência e solicita o recolhimento de contribuições anteriores à inscrição, uma vez que ela já era dona de casa desde os 18 anos. Não é permitido pagar retroativamente, relativamente a período anterior à data da inscrição. É por isso que a gente diz que o facultativo não tem passado, ok? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Na próxima aula, seguiremos, né, examinando a inscrição também e comparamos adiante, né, filiação e inscrição. Até lá!